O novo Fundeb como caminho. Diante dos desafios da conjuntura atual, o único veículo possível para a incidência concreta da sociedade civil por mais recursos para a educação, a fim de superar as desigualdades estruturantes do país, que afetam tanto os que estão fora e quanto os que estão dentro da escola, é a inclusão de um mecanismo justo de financiamento da educação pública brasileira na nova Lei do Fundo, destinado ao financiamento de toda a educação básica no país, cuja forma atual é vigente só até 2020. É preciso viabilizar, materializar e aprofundar os mecanismos do Custo Aluno Qualidade Inicial, CAQI, e o Custo Aluno Qualidade, CAQ, previstos na Lei do PNE através do novo Fundeb, a ser implementado a partir de 2021. Esse é um dos caminhos centrais para garantir a implementação plena do Plano Nacional de Educação e para que se atinja o financiamento adequado para a educação, equivalente a um investimento de 10% do PIB, conforme a meta 20 do PNE, volume de recursos necessário para financiar todas as metas do plano, no caminho de universalizar a educação de qualidade para todas e todos. Esse valor inicialmente elevado decorre dos anos de baixo investimento na educação em nossa história. Com a consolidação das metas do PNE, a tendência é que esse índice fique na faixa de 6%, que é o patamar dos países desenvolvidos. Para isso, também é importante que o PIB por habitante cresça, pois de pouco adianta um investimento elevado em relação ao PIB se o PIB é baixo. As políticas recessivas dos últimos anos, nesse sentido, têm impactado os gastos educacionais dos entes federados, em especial dos estados, Distrito Federal e municípios. O que é o Fundeb? O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, foi criado pela Emenda Constitucional 53 de 2006 e regulamentado pela Lei 11.494 de 2007 e pelo Decreto 6.253 de 2007. É um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual, um fundo por estado e Distrito Federal, num total de 27 fundos, formado na quase totalidade, 91%, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para a aplicação exclusiva na educação básica. Com vigência estabelecida para o período 2007-2020, sua implantação começou em 1º de janeiro de 2007, sendo plenamente concluída em 2009, quando o total de alunos matriculados na rede pública foi considerado na distribuição dos recursos, e o percentual de contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios para a formação do fundo atingiu o patamar de 20%. O aporte de recursos do governo federal ao Fundeb, de R$ 2 bilhões em 2007, aumentou para R$ 3,2 bilhões em 2008, R$ 5,1 bilhões em 2009 e, a partir de 2010, passou a ser no valor correspondente a 10% da contribuição total dos estados e municípios de todo o país. Uma das principais inovações do Fundeb foi a extensão do Fundo Contábil Redistributivo a todas as etapas e modalidades da educação básica, antes limitado ao ensino fundamental, na vigência do Fundef. Nota de rodapé número 1. O Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, foi um fundo formado por recursos da União, dos Estados e Distrito Federal e dos municípios do Brasil, para promover o financiamento da educação básica pública. Antes, uma parcela das receitas públicas eram destinadas à educação como um todo. A proposta desse fundo era definir uma parcela que atendesse especificamente ao ensino fundamental, 1ª à 8ª série, através de uma redistribuição dos recursos provenientes de impostos aplicados pelos municípios e estados. Apesar dos resultados positivos em muitos estados, a rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e outras entidades
fizeram a proposta de sua substituição pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, que não investe apenas no ensino fundamental, mas também no ensino médio e na educação infantil, além de praticamente multiplicar por 10 o aporte de complementação de recursos da União, de menos de 1% para 10%. Ao estender o efeito redistributivo para toda a educação básica, o Fundeb tornou-se um instrumento mais eficaz para promover a equidade. A complementação da União constituiu um fator importante para a obtenção do regime de colaboração, na medida em que deu credibilidade ao compromisso da União. Apesar dos avanços, persistem ainda diferenças significativas nos recursos disponibilizados por aluno entre os diferentes estados e Distrito Federal. Há restrições à educação de jovens e adultos, EJA, e a política de fundos não tem estimulado a necessária ampliação das vagas na educação básica. Além disso, o valor mínimo do Fundeb está distante do caqui. O Fundeb tem prazo para terminar, 2020, a meio caminho do Plano Nacional de Educação, PNE 2014-2024. Abre aspas. Destaque-se que seria estabelecido o caos no financiamento da educação em caso do fim puro e simples do Fundeb, com o retorno à situação pré-Fundef, sem redistribuição horizontal e sem complementação da União. O financiamento da educação atingiu um ponto sem retorno. Ao estender o efeito redistributivo para toda a educação básica, o Fundeb tornou-se um instrumento mais eficaz para promover a equidade. Fecha aspas. Cita Paulo de Sena, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, da área 15 Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, no documento, abre aspas, a PEC número 15 de 2015 e o novo Fundeb, fecha aspas. Assim, o fim do Fundeb provocaria grande desorganização no financiamento da educação básica pública brasileira e colocaria termo a uma das mais importantes experiências brasileiras de construção de encaminhamento de políticas públicas, a partir da cooperação federativa. Para promover a equidade e a qualidade na educação, é necessário um, abre aspas, salto institucional, fecha aspas, para que, conservando os aspectos positivos, o Fundeb se torne um instrumento ainda mais poderoso. O novo Fundeb se apresenta como essencial e único caminho viável para cumprir integralmente as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação 2014-2024, garantindo acesso, permanência e qualidade da educação para todos os brasileiros. Isso se insere na luta contra a exclusão escolar e as desigualdades sociais e regionais no país. Início da descrição da imagem. Mais embaixo, ilustração de uma cartela de aquarela e pincel. Final da descrição da imagem.